Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao workshop Os Segredos da Investigação Patrimonial. Sou Francine Pacheco e vou ministrar esse workshop hoje aqui para vocês. Agradeço muito a presença de todos. Espero que a gente consiga contribuir muito aqui com a atividade jurídica de vocês, com os processos de execução que vocês possuem. E então vou fazer uma apresentação breve sobre meu currículo, sobre a minha formação, para quem não me conhece ainda. Então, meu nome é Francine Pacheco, como eu já falei. Atuo na área de investigações há mais ou menos 13 anos, já faz um pouquinho mais. Tive a oportunidade ao longo da minha carreira, desde que estava na faculdade, então trabalho na área desde que eu tinha uns 17 anos, na área de investigações. Então, trabalhei em consultorias pequenas, trabalhei na área de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco HSBC, na área do contencioso civil e trabalhista do Grupo Boticário, trabalhei na Ernst Young e tive várias oportunidades ao longo da minha carreira de trabalhar com esse tema. E ao longo da carreira eu fui identificando a necessidade de advogados na investigação patrimonial. Então, trabalhando em vários projetos nesse tema, a gente percebe a dificuldade que o processo investigativo tem em algumas nuances. Então, quando a gente está falando de localização de patrimônio, é muito importante ter esse processo investigativo e ter um método para fazer essas análises de dados. Hoje, a gente tem uma série de informações sobre fontes de dados, como coletar esses dados, sistemas, mineradoras de dados, e muitas vezes a gente não sabe como utilizar tanta informação disponível, né, da maneira mais estratégica possível. Então, a ideia do workshop é trazer algumas experiências que a gente já teve ao longo aqui, tanto na Garnet quanto ao longo da minha carreira, e ajudar a mostrar para vocês, apresentar um método estruturado para vocês conseguirem ter êxito nas investigações patrimoniais. Por que eu chamo de investigação patrimonial? A gente ouve falar sobre busca de ativos, localização de ativos, e por que nós aqui preferimos utilizar o termo investigação patrimonial? Porque a localização de ativos ela é um dos elementos de um processo de investigação. Muitas vezes, em muitos projetos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, a localização de ativos era só um dos pontos, de fato, de todo o contexto que aquele devedor estava inserido. Então, muitas vezes a informação de relacionamentos era muito mais relevante do que o ativo propriamente dito. Então, a gente gosta da nomenclatura investigação patrimonial porque traz um conceito mais amplo para o trabalho executado, para o trabalho que é feito para a localização dos ativos, não somente para a construção de teses. Você muitas vezes não tem que ter só o patrimônio, você tem que ter todo um conjunto probatório que sustente você atingir um patrimônio de um terceiro relacionado ao devedor, por exemplo. Então, a ideia de usar a nomenclatura investigação patrimonial é por conta disso. Então, o que a gente percebe? Hoje, existe uma série de bases de dados e fontes de dados que são de fácil acesso e que várias pessoas já têm conhecimento sobre elas. Só que acabam se analisando, a gente percebe que alguns advogados acabam analisando só uma ponta desse iceberg de informações que você consegue coletar, que não são tão estruturadas ou tão conhecidas. E a ideia aqui é trazer para vocês um mindset, abrir um mindset de vocês para conhecer novas fontes de dados, novos cruzamentos de informações que permitam vocês terem mais êxito e acesso a mais informações e estratégias que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês, no processo de execução ou qualquer outra situação que vocês precisem de uma investigação patrimonial. Como é que funciona o nosso método, né? O nosso método ele é baseado em 3 pilares: o pilar estrutural, em que a gente tem 3 princípios atrelados, o pilar operacional, em que a gente tem mais 3 princípios atrelados, e a gente tem o pilar estratégico, que a gente tem 4 princípios atrelados. Então, a gente vai passar por todos esses pilares e princípios para que vocês conheçam. E ao longo dessa apresentação, desse workshop, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem trazer alguma experiência pessoal de vocês, ao final a gente vai analisar as melhores perguntas e conforme o tempo a gente vai responder elas de acordo com o que tiver mais relevância aqui para o nosso tema e que for a dúvida mais comum de vocês, tá bom? Então, contribuam e façam suas perguntinhas, tiram suas dúvidas, que vai ser bem importante essa interação entre nós.
Então, o pilar estrutural, pessoal, é o pilar basilar de toda a investigação patrimonial. Então, a estrutura é a fundação que você tem que ter para conduzir uma boa investigação patrimonial. E está muito mais relacionado ao teu mindset do que propriamente a execução de atividades de uma investigação. Então, o nosso primeiro princípio é: sua investigação precisa ser encarada como um filme e não como uma foto. 90% das investigações patrimoniais que eu já tive a oportunidade de atuar, o processo judicial atrelado já estava extremamente estressado. Várias diligências já tinham sido feitas e pela não localização de ativos, de bens ou outras estratégias para ajudar naquele processo judicial, a gente foi contratado para tratar aquela situação e ver com um olhar investigativo diferenciado. E o que é a principal situação que a gente percebe? Que nessas situações em que não há êxito, muitas vezes o profissional que está atuando ali, ele analisa a situação de maneira pontual, ou seja, os dados que ele consegue identificar naquele momento do processo judicial e esquece de reconstituir os fatos ao longo do tempo, levantar informações, provas ao longo do tempo. Então, imaginem o seguinte: a gente está falando de uma relação jurídica contratual, em que tem lá a fase de negociação pré-contratual, em que as partes estão negociando os termos do contrato. Nós temos a fase de fato que o contrato é executado, então tem uma fase que muitas vezes o devedor já paga algumas parcelas ou não paga, enfim, e entra em inadimplência. Depois dessa inadimplência, a instituição vai lá, faz as suas cobranças extrajudiciais, tenta recuperar esses valores de maneira extrajudicial e não possui nenhum êxito. E aí ele vai para a fase de judicialização, certo? Quando existe um título executivo, vai direto ali para a fase de execução, mas quando não tem um título executivo, ainda pode ser que há um processo de conhecimento antes da execução. E qual que é o problema disso tudo? O devedor, ele vai se movimentando ao longo do tempo. Muitas vezes ele já faz o contrato sabendo que ele não vai conseguir pagar. Então ele faz movimentações societárias, faz movimentações patrimoniais para já blindar e ocultar bens e ativos em nome de terceiros, sejam diretamente relacionados a eles, ou laranjas, ou pessoas conhecidas ou desconhecidas. Então cada caso é um caso. E se você não reconstitui as informações ao longo do tempo, então não analisa as informações não só do presente, mas as informações passadas, você não consegue comprovar todo o nexo de causalidade dessas movimentações com o teu caso concreto. Então veja, você analisar a informação pontualmente, sem analisar o histórico de todos esses dados que você conseguiu coletar, construir uma linha do tempo demonstrando a conexão das datas das movimentações com as datas do teu processo judicial em si. Então, quando foi a inadimplência, quando foi a citação, o que ele fez, quando houve de fato algum ato expropriatório, qual foi a movimentação que ele fez, você não consegue comprovar que aquela movimentação foi realizada de má fé ou não, ou consegue comprovar uma fraude de execução, fraude contra credores. Então, você precisa reconstituir os fatos ao longo do tempo. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é em que momento o seu caso está? E quais são as principais datas passadas que você precisa mapear para delimitar, inclusive, a sua investigação? Então, imaginem que a gente está falando ali de uma situação que a dívida é de 2010. Muitas vezes você vai conseguir levantar documentação de 30, 40 anos atrás, mas até onde isso faz sentido? Faz sentido para você definir o perfil do cliente, se ele já teve situações parecidas ao longo da sua história e se aquilo você consegue trazer algum tipo de informação estratégica. Mas patrimonialmente falando, você não vai conseguir atingir patrimônios movimentados antes da data sequer da constituição daquele contrato. Então veja, pessoal, analisar a investigação ao longo do tempo, encarar a investigação como um filme e não como uma foto, tanto pretérito quanto futuro, porque também você faz o processo de investigação, você precisa monitorar ao longo do tempo do teu processo judicial os passos futuros que aquela pessoa, tua devedora, pessoa física ou jurídica, está realizando ao longo do tempo. Então a investigação não é um processo que você começa, tem um começo, meio e fim. Ele vai até você conseguir êxito, você conseguir localizar de fato ativos do teu devedor. Conheça seu devedor, seu executado, é o nosso segundo princípio. Por quê?
Quando a gente vai delimitar o escopo de uma investigação, a gente precisa ter informações mínimas sobre esse devedor. Então, conhecer o perfil dele, a gente chama em consultoria esse de background check. Você saber quais são os dados de qualificação daquela pessoa, quem são os relacionamentos pessoais dela, profissionais, qual a profissão dela, qual o ramo de atividade da empresa, se ela já teve outros ramos de atividade, qual a geografia que aquela pessoa atua, que ela tem endereços, se ela faz viagens, não faz, se ela frequenta algum tipo de clube, qual é o padrão de vida dessa pessoa, por onde ela anda. É muito importante que você conheça o seu executado antes de você iniciar o processo de investigação. Então, você fazer esse background check do executado é extremamente importante. Então, fazer perguntas para você mapear tanto o contexto interno e externo daquele devedor. Então, saber com quem ele vive, quem são as principais pessoas relacionadas a ele, qual é o padrão de vida, enfim, mapear todas essas informações cadastrais desse devedor, tanto a pessoa física quanto jurídica, quem são os sócios, desde quando esses sócios estão naquela sociedade, fazer esse background check. Feito isso, pessoal, você tem que sempre ter em mente o nosso terceiro princípio, que é não espere a fase de execução para iniciar as pesquisas patrimoniais extrajudiciais. E aqui eu volto na linha do tempo. Se você esperar o processo de execução, muita coisa já vai ter acontecido. Outros credores podem ter diligenciado antes de você e chegar antes à satisfação do crédito do que você. E a gente sabe que quem chega primeiro no processo judicial bebe água. Então, se você esperar a fase de execução para poder fazer as pesquisas extrajudiciais, esgotar às vezes as diligências judiciais, Cisbajude, Renajude, Infojude, esgotar essas bases de dados para depois você fazer as pesquisas extrajudiciais, você já vai ter perdido muito tempo. E lembre-se, o teu devedor, muitas vezes, 90% das vezes, a gente identifica essa situação. Ele não deve só para você, ele deve para várias pessoas. Então, a gente está falando de uma corrida. Então, o quanto antes você diligenciar, levantar informações e ter isso estruturado, melhor para você. Tá? Então, quanto mais você demora, mais velocidade você vai precisar na sua pesquisa, porque você já está atrasado. Mais pessoas você vai pesquisar, por quê? Porque hoje, se você faz as pesquisas antecipadamente, pode ser que houve uma blindagem, uma ocultação para pessoas mais próximas relacionadas. Só que outros credores já viram essa movimentação, então ele começa a transferir para segundos níveis de relacionamento, terceiro nível de relacionamento, laranjas, a cadeia, o mapa de relacionamento vai ficando cada vez mais complexo. Então, quanto mais tempo você demora, mais níveis de relacionamento você vai ter que analisar, com mais profundidade, inclusive. Maior a geografia de pesquisa, de abrangência. Então, vamos lá. Você está falando de um devedor que tem 2 filiais. Então, a gente está aqui em Curitiba, tem uma filial em São Paulo, uma filial em Florianópolis. Se passa teu processo de investigação, quando você analisa essa abrangência, você vai nesses lugares óbvios. Quando você tem muito tempo do processo, você vai ter que começar a ampliar outros municípios, outras localidades, você vai ter que aprofundar ainda mais o perfil do teu devedor para ver outras geografias em que ele pode ter algum tipo de ativos, algum tipo de patrimônio, algum tipo de relacionamento. Então, veja, quanto mais tempo você demora, pior para você. E, naturalmente, quanto maior a abrangência das pesquisas, o número de pessoas pesquisadas, mais recursos financeiros para despesas e emolumentos cartoriais, bases de dados, você vai ter que ter para fazer o teu processo de investigação. O segundo pilar é operacional. Então, vocês hoje têm na cabeça, preciso tratar como um filme, não como uma foto, não tem que fazer as pesquisas extrajudiciais o mais rápido possível. Então, você já tem esse mais de 7 construído, você vai para pilar operacional. Já fiz o mapeamento de dados inicial que eu precisava fazer. O que você precisa ter operacionalmente falando? Dominar as bases de dados. E o que isso significa? Hoje, pessoal, a gente tem uma infinidade de fontes de dados. A gente tem um número de bases de dados muito grande disponíveis de consulta pública, inclusive. Se você não souber da existência dessas fontes de dados e muito menos o que elas trazem de informação, você não consegue construir uma boa investigação. Você tem que dominar as fontes de dados, você tem que ser curioso, conhecer
todo dia novas fontes de dados vão sendo apresentadas, vão surgindo. A gente tem cada vez mais informações disponíveis na internet, mais publicidade de dados, e a gente precisa sempre estar atualizando e conhecendo essas fontes. Então, dominar elas é muito importante. Então, aqui no nosso quarto princípio, a gente também sugere que vocês sigam um rito para essa coleta de dados, tá? O que a gente percebe? Primeiro passo que você tem que ter é fazer uma boa coleta de dados, de informações que o teu próprio cliente traz. Então, às vezes entra um processo no teu escritório e o cliente não sabe expor todos os detalhes sobre aquele devedor. Às vezes você tem que instigá-lo a trazer informações, você tem que saber fazer as perguntas certas. Então, vou dar um exemplo. Poxa, entra um cliente no teu escritório, você tem que perguntar, poxa, você sabe se ele é casado? Se ele tem uma namorada? Você sabe que carro ele anda? Você conhece a placa do carro? Você sabe aonde ele frequenta na cidade? Ele tem filhos? Por que eu falo que as informações do cliente são muito importantes? Né? Ele já fez isso com outros credores? Ele está endividado? Ou sempre foi assim? Ou é algo novo para ele? O que você sabe desse devedor? Muito importante você extrair essas informações. Por quê? Porque essas informações já vão delimitar vários caminhos e fontes de dados que você pode consultar extrajudicialmente. Inclusive delimitar a geografia do teu caso, porque você vai entender a dinâmica. Então, quando você senta com o cliente no escritório, muitas vezes ele não vai chegar e falar, olha, eu sei que ele anda com uma Ranger assim, assim, assado, eu sei que ele mora... Você tem que perguntar. Então, é muito importante ter uma boa entrevista com o teu cliente para você coletar o máximo de informações possíveis. Lembrando, informações do cliente são informações não oficiais, não vem de uma fonte de dado oficial. Sempre importante validar esses dados. E os bancos de dados, as fontes, né, as mineradoras de dados que a gente vai ver, os bancos de dados, muitas vezes não tem todas as informações que o teu cliente tem. Então você vai complementar essas duas situações para construir um mapa de relacionamento tanto societário e familiar daquela pessoa. Beleza, então você fez uma boa coleta de dados de informações internas. Depois você vai para fontes de dados públicas. Por que é importante, Francine, você fazer coleta de dados públicas antes de coleta de dados de processo judicial? Por 2 motivos, né? Toda vez que você se movimenta no processo, o seu devedor fica sabendo, o advogado dele fica sabendo, e ele pode se movimentar, né? Movimentar seu patrimônio, movimentar para outra pessoa, com base nas informações que você mesmo solicita. Então, o quão mais você conseguir coletar de informações públicas dentro do seu escritório sem precisar diligenciar no processo judicial, melhor é para você. Porque o devedor não vai saber da linha de raciocínio que você está tendo, né? Dos caminhos que você está percorrendo. Óbvio que isso vai chegar um momento que isso vai ser necessário. E tá tudo bem, não estou falando que não tem que pesquisar. Mas é importante você seguir um rito e tentar evitar ao máximo você expor esses dados. Tanto para o teu devedor não saber, e lembrando que o teu devedor tem outros credores, que também podem consultar o teu processo judicial e se aproveitar das informações que você coletou no seu processo. E aí, como o processo dele também está mais avançado, ele se aproveita mais do dado que você mesmo. Então, é muito comum aqui, no processo de investigação patrimonial, e uma das fontes de dados mais ricas que a gente tem é você consultar outras demandas judiciais do seu devedor. Tá? Então, a gente se aproveita muito de provas emprestadas e situações que a gente mapeia em outros processos judiciais. Então, isso quer dizer o quê? Que também vão fazer o mesmo com você. Então, colete o máximo de informações que você conseguir dentro de casa, dentro do seu escritório, para você ter mais êxito. Obviamente que você não vai deixar de diligenciar. Então, a gente tem as fontes de dados públicas. Então, a gente tem cartão CNPJ lá da Receita Federal, você tem rede social, você tem matrículas de imóveis, enfim, uma infinidade de bases de dados que a gente vai falar aqui ao longo do workshop. Nós temos as bases de dados restritas, que são aquelas que você só consegue acesso mediante uma solicitação do Poder Judiciário. Então, todas as bases de dados que têm relação com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, que você tem que oficiar uma entidade privada para ela te dar informações que tenha relação com o teu devedor direta ou indireta. Então, são informações restritas em que você vai precisar ali de um aval do Poder Judiciário para acessá-las.
que também são muito importantes. Então, a época que eu trabalhava no banco, trabalhava na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu tive experiência de atuar com investigações e depois fui para a área bancária em que eu tinha ali acesso a movimentações bancárias e transações financeiras pela natureza da minha atividade, para comunicar informações atípicas ao COAF. E não existe maior ocultador de bens e ativos do que o lavador de dinheiro. Então, você juntar o conhecimento, né, juntar o conhecimento que eu tinha de investigação com acesso aos dados restritos era sensacional. Eu fazia o casamento perfeito para conseguir construir uma boa tese para um processo de execução, por exemplo. Naquele caso concreto, era para comunicação de movimentação atípica, mas é assim, o melhor dos mundos quando você pega o extrato bancário e consegue analisar as movimentações financeiras ao longo do tempo e construir ali o raciocínio em conjunto com as movimentações societárias e patrimoniais que você identifica por meio das bases internas, das fontes de dados internas e das bases de dados públicas. E nós temos as informações externas. E por que a gente coloca isso num quarto momento, né, de pesquisa? Por que a gente faz isso? Porque existem situações, pessoal, em que você vai ter que se expor, né, perante o devedor. Então, você fazer um teste de campo, por exemplo, eu vou lá na empresa e vou simular uma compra para ver o tiquezinho da maquininha que sai do cartão de crédito ali, eu pago no cartão de crédito, pago no Pix e vejo o CPF, CNPJ que está vinculado àquela maquininha da atividade econômica do meu devedor, lá onde ele continua exercendo sua atividade comercial. Isso é um teste de campo simples, mas existem alguns testes de campo, algumas pesquisas externas, que você vai conversar com um porteiro, que você vai se expor mais, e pode ser que o devedor fique sabendo e tem uma reação agressiva. A gente não sabe como é que as pessoas reagem, ou conheça as pessoas que você vai falar, e como ele já sabe que está devendo, ele pega que aquilo ali é uma situação de coleta de informação, e então você acaba se expondo. Por esse motivo que a gente sugere que essas coletas externas de ir, tirar foto, filmar, tem que ser feito com muito cuidado, porque o devedor já às vezes, muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, para você evitar de se expor e correr alguns riscos. Mas existem algumas pesquisas de campos que são tranquilas de ser feitas, como essa que eu falei de simulação de compra. Outro ponto também, perícias, são pesquisas externas que você solicita, às vezes você recebe uma informação de balanço, de DRE ou qualquer coisa nesse sentido, você não tem capacidade técnica de analisar aquilo com foco em investigação patrimonial e você contrata um profissional específico para fazer aquela análise para você, mostrando qual é o seu objetivo. Então, veja, pessoal, essas são as principais fontes de dados que a gente catalogou aqui para vocês. Importante, existem fontes de dados que elas são presenciais, como essas pesquisas externas, informações são judiciais, então só com o Poder Judiciário, gratuitas e pagas. Então, a gente tem informações de cartório que você só vai conseguir acesso se você pagar os emolumentos cartoriais. Você só vai conseguir ela de maneira gratuita se você fizer por meio do processo judicial. Só que se você fizer por meio do processo judicial e você for beneficiário da justiça gratuita, o teu cliente for beneficiário da justiça gratuita, o teu devedor vai saber o que você está olhando e vai saber o que você está se movimentando. Então, veja, às vezes vale a pena pagar uma certidão, ainda que, né, o teu cliente não tenha capacidade financeira, né, para fazer o pagamento daqueles emolumentos, mas você, o advogado, assumir às vezes essa despesa. Sei que não é o ideal, é importante para ter um êxito, para conseguir ter mais chances de êxito e, inclusive, honorários sucumbenciais, que também é de interesse do próprio advogado. Então, vale a pena a gente investir em bases de dados privadas, porque facilita o acesso às informações, é mais rápido, às vezes informações compiladas de uma série de bancos de dados, de uma série de fontes de dados, que você tem aquilo tudo mais compilado rápido, coisa que você demoraria às vezes uma semana para fazer, você consegue num relatório rápido aí de fornecedoras desse tipo de serviço. Tá. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, pessoal, outro ponto que a gente tem que tratar aqui é sobre o olhar calibrado. Quando a gente vai analisar alguns tipos de dados, algumas fontes de dados, é muito fácil de você analisar e calibrar o seu olhar. Vou explicar por quê. Quando você tira lá o cartão CNPJ de uma empresa da Receita Federal,
você já sabe as informações, são padronizadas aquelas informações e os campos que você vai identificar. Então, é fácil você calibrar o seu olhar. Você sabe que você vai encontrar o nome da empresa, o nome fantasia, o endereço, o telefone, o quadro de sócios e acionistas. Você vai encontrar atividade econômica primária e secundária daquela pessoa jurídica, por exemplo. Então, toda vez que você vai analisar uma fonte de dados que é padronizada, teu olhar já sabe, o teu cérebro já sabe o que ele vai identificar. Mas e quando você consulta uma fonte de dado que ela não é padronizada? Será que o seu olhar está calibrado para consumir o máximo de informações e dados que aquela fonte pode te fornecer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho de categoria de dados, depois vou trazer um exemplo bem bacana para vocês. Então, a gente tem categorias de dados. Uma mesma fonte de dados, ela pode trazer dados de diversas categorias. Uma fonte de dados, ela pode trazer informações cadastrais, então nome de pessoas, endereços, telefones, e-mails. Então, às vezes, uma informação está na Receita Federal com um endereço, você joga no Google, o endereço da empresa é outro. Então, veja, são fontes de dados diferentes que estão trazendo informações cadastrais, que são da mesma natureza. Eu tenho base de dados que trazem informações relacionais, redes sociais, eu consigo ver vínculos societários, vínculos empresariais. No LinkedIn eu consigo ver vínculos empregatícios, nas redes sociais vínculos familiares, afetivos, eu consigo encontrar informações relacionais. Nas redes sociais também, entre outras bases de dados, eu consigo ver vínculos sociais, o comportamento social. Então, quais são as preferências, padrão de vida, viagens. Outras bases de dados eu tenho informações de patrimônio. Então, bens imóveis, então eu consigo analisar matrículas, escrituras públicas de compra e venda, bens móveis, então veículos, aeronaves, embarcações. Tem dados que a gente consegue, né? Informações de dados que a gente consegue, direitos irrecebíveis, algumas fontes. Então, são todas dados de categoria patrimonial. Então, veja, são diversas fontes que vão nos trazendo esse blend de categorias de dados. A gente tem informações também obrigacionais, que dizem respeito ao contencioso, contratos, tudo que aquele teu devedor tem de obrigações perante terceiros. E temos fontes de dados que trazem dados financeiros, sobre a capacidade financeira do teu devedor. Beleza. Lembra que eu falei que existem dados que são padronizados e outros não? Quando a gente vai fazer uma análise, o que eu já identifiquei muitas vezes ao longo, né, das investigações que eu tive a oportunidade de participar. Eu perguntava para o meu cliente, porque os maiores clientes, os principais clientes nossos são advogados que contratam uma investigação porque ou não tem tempo de fazer, ou porque já esgotaram dentro do escritório e precisam de um outro olhar, de uma consultoria especializada. Então eu perguntava, olha, você já fez a pesquisa processual do teu devedor? Já fiz, já analisei, já vi as ações que ele está lá no polo ativo, para fazer penhora no rosto dos autos de direitos eventuais que ele tenha daquelas ações que o devedor ajuizou, então sempre com foco muito em patrimônio e em IDPJ para localizar quais as teses de desconsideração da personalidade jurídica que foram identificadas. Tá. Mas, muitas vezes, o processo judicial traz informações que não são estruturadas. Você não sabe, analisando um processo judicial, outras demandas judiciais do teu devedor, o que você vai localizar. Quando você vai refazer a pesquisa, o que você descobre? Você descobre que existiam lá processos judiciais que tinham várias informações de relacionamentos, de testemunhas, de outras pessoas vinculadas àquele devedor que não foram mapeados, porque o foco do olhar daquele profissional naquele momento foi localizar bens. Por isso que eu digo, não é localização de ativos, é investigação patrimonial. Então o foco estava tão em localizar bens e desconstituição da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, esqueceu de analisar outros elementos de prova que estavam ali disponíveis para ele, mas que o olhar dele não estava calibrado. Então, outros endereços, outras geografias, outras pessoas que foram agentes de ocultação dele, porque a base de dados não é estruturada, ele não foi com um olhar específico para encontrar esse tipo de informação. Então, quando você for analisar principalmente uma base de dados que não é estruturada ou que você não conhece, tenha em mente quais categorias de dados eu posso encontrar aqui. Poxa, aqui eu posso tanto encontrar informações cadastrais, quanto financeiras, quanto relacionais. Então, ter essa maldade quando for fazer uma investigação é muito importante. Então, vamos testar, pessoal.
Então, pedir interação de vocês. Aqui, pessoal, eu fiz esses dias até um Reels falando sobre assinatura digital. É uma assinatura digital que foi encontrada em um contrato que você está analisando, foi anexado à petição inicial de um processo judicial contra o teu devedor. Que dados a gente consegue coletar aqui que são importantes para o teu processo? Pessoal, vão comentando aí, não sei se vai ter nos comentários. O que vocês estão localizando aqui de informações que vocês acham que poderiam ser úteis para o teu processo? Aqui eu anonimizei alguns dados, tá, pessoal? Mas aqui a gente tem o nome de quem assinou. Aqui é o IP do computador. A gente tem a informação de geolocalização do documento novamente. A data e hora da assinatura, certo? Certo. Essa informação sozinha, ela te diz alguma coisa? Não. Mas, se você identificar, jogar essa geolocalização no Google, pode ser que você encontre um endereço relevante para a tua geografia de investigação. Você pode identificar esse IP de assinatura. Você pode identificar que esse IP é utilizado para várias outras pessoas assinarem contratos em nome da empresa. Então, como que só um IP assina em nome de várias pessoas, de vários contratos da empresa? É um exemplo. A data que esse contrato foi assinado faz sentido, né? O objeto do contrato e a data que ele foi assinado tem algum vínculo com a tua investigação? Por isso que é importante você sempre mapear as principais datas de acontecimentos. Esse contrato ele foi realizado em uma data que conflita com algum tipo, que traz algum tipo de má-fé do teu devedor perante a tua dívida com ele, considerando o objeto daquele contrato. Então, são informações que você coleta de uma assinatura de um contrato anexado num processo judicial que não tem nenhuma relação com você. Vou trazer mais um exemplo aqui, pessoal, de assinaturas. Vamos lá. Tá vendo essas assinaturas digitais? Também o dado foi coletado por meio de uma base de dados não estruturada. Eu fui lá e vi que essas duas pessoas estavam assinando como avalista de contratos da minha devedora principal. O que tem de anormalidade aqui? Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem identificar a informação que poderia ser utilizada para demonstrar como existem indicativos de fraude? Comentem aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. Veja, quem assina o contrato? Sérgio. Quem é o e-mail vinculado à assinatura? Juliane. Segunda assinatura, a própria Juliane assinando. Mas o e-mail vinculado é Josemar, que não tem nenhuma vinculação aparente com essas pessoas aqui. Então você vê, será que é o Sérgio mesmo que está assinando? Será que é mesmo a Juliane? Então, pessoal, veja, uma informação que pode trazer um gancho para você encontrar novas pessoas vinculadas ao teu devedor que estão sendo aí laranjas, sócios ocultos, enfim, que estão disponíveis para todo mundo. A diferença é a forma como você olha a mesma informação. Segundo caso, pessoal, assinatura de contrato tem sido assim, tem trazido muitas coisas. Esse aqui é um pouco mais complexo. E, assim, eu duvido que vocês identifiquem qual foi a situação identificada aqui. Analisem essa assinatura e comentem o que vocês entendem daqui que tem de anormal. Tem o óbvio e tem o não óbvio, tá? Então são duas informações aqui óbvias e duas não óbvias situações. Veja, tem uma pessoa que tá assinando com um e-mail de uma empresa aqui de contabilidade, vinculada ao certificado digital dela. Detalhe, ela é avalista, então ela não tem vinculação com uma empresa de contabilidade. E aqui a gente tem uma segunda pessoa assinando o mesmo contrato, também com o mesmo e-mail. Tá? Então, isso aqui já é normal. Duas pessoas diferentes com o mesmo e-mail vinculado ao certificado, você já demonstra que existe uma incongruência nessa informação. Só que tem um dado que é pior, que corrobora com tudo isso. O que você pode alegar? Poxa, não, é um e-mail compartilhado que a gente utiliza aqui.
né, na empresa. Tá. É compartilhado, mas vocês assinaram um contrato com 20 segundos de diferença? No mesmo e-mail? Vinculado ao mesmo e-mail? Então veja como é um detalhe que pode fazer toda a diferença na tua estratégia, na construção da tua tese. Diferença de segundos numa assinatura. É um dado que está disponível para todo mundo, mas será que as pessoas têm condição de olhar, conseguem olhar esse nível de detalhe, ter esse olhar calibrado, essa maldade para identificar esse tipo de situação? Nem sempre, pessoal. Então, por isso que a gente construiu aqui esse método para ajudar vocês a construir esse mindset e essa mentalidade quando for fazer um processo investigativo. Vamos para o nosso quinto princípio. Perca tempo no planejamento e ganhe tempo na execução. E aqui eu digo execução da investigação propriamente dita. Você vai chegar a um momento em que você vai coletar diversos dados, diversas informações sobre o teu devedor e as pessoas relacionadas a ele. Você precisa ter uma organização para saber o que você pesquisou, quem são essas pessoas que você pesquisou, por que essas pessoas são relevantes ou por que elas foram descartadas da investigação que você não vai aprofundar, que bases você já pesquisou, que bases você não pesquisou. Você ter um registro dessas pesquisas de maneira adequada. Então imagine que eu vou coletar informações. Tem projetos que a gente atua aqui que uma só pessoa a gente consulta mais de 100 bases de dados. Imagina se eu salvar isso tudo de maneira indiscriminada, com um arquivo nomeado de qualquer jeito, e jogo numa pasta única, tudo bagunçado. Como é que você depois se acha nas próprias informações que você coletou? Então você tem um painel de controle para controlar o que foi pesquisado, de quem foi pesquisado, quando foi pesquisado. Por que quando também é importante? Porque as informações mudam ao longo do tempo. Você precisa atualizar bases de dados, atualizar informações. Então, saber de que tempo é aquela informação que você coletou também é relevante. Tanto a informação, o data que você coletou, quanto a validade do documento que você coletou, que são coisas diferentes. Posso coletar uma certidão hoje de débitos que ela tem uma validade até uma data, daqui 3 meses. Então, a data que eu coletei é diferente da data da validade do documento. Qual a geografia daquele caso que eu já fiz pesquisa? Né? Então, principalmente na pesquisa de imóveis, né, que não é uma pesquisa nacional, a gente faz por comarca. Muitas vezes uma comarca tem mais de um registro de imóveis. Então, se você não tiver um painel que controle tudo isso, você vai enlouquecer. E você não vai ter êxito, porque você não sabe quais são os próximos passos, o que tem de lacuna e oportunidade para você pesquisar. E aqui, pessoal, muitas vezes a gente precisa ir por fases, por ondas de pesquisa, porque não tem recurso financeiro para fazer a totalidade de pesquisa, fazer uma pesquisa de imóveis em âmbito nacional. Você já pensou quanto que isso custaria uma coisa dessa? Pedir uma pesquisa em todos os municípios. A gente tem 5.000 municípios no Brasil. Não tem condição. Não tem condição. Então, você delimitar a geografia, saber quais são as geografias que você já pesquisou e quais ainda tem oportunidade de pesquisa, é importante. Muitas pesquisas, elas não vão sair na hora. Então, elas não vão ser de imediato. Então, é diferente quando você pesquisa lá na Receita Federal, você joga o CNPJ, vem o cartão CNPJ na hora. Existem várias pesquisas que você vai precisar pagar emolumentos, que você vai precisar ter um protocolo, você vai ter que acompanhar aquele protocolo para a informação voltar. Se você não tiver uma gestão sobre isso, como é que você se acha no teu próprio processo de investigação? Então, você tem essa gestão do que tem, inclusive, de informação atrasada. Às vezes, o cartório demora para te enviar a informação, você tem que cobrar. Né? E, inclusive, para gerir as custas do projeto, que é um grande problema quando a gente fala de investigação patrimonial e de investigações em geral. Porque quando a gente começa a investigar e começa a fuçar, você tem vontade de sempre se aprofundar e buscar mais. Quando você vai encontrando, inclusive, uma linha de raciocínio, você fica ali no ímpeto de pesquisar. E você pode se perder nas pesquisas, no orçamento que você tinha para aquelas pesquisas, porque você quer informação, Então, ter um controle disso é muito importante, porque muitas dessas pesquisas o teu cliente vai ter que pagar. E se ele não está fora do orçamento que ele estipulou para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de levantamento de dados? Então, você também tem que saber as despesas que você incorreu. E se você não tiver um controle sobre isso, primeiro, como é que você vai cobrar depois o reembolso dessas despesas? Como que você vai controlar o volume dessas despesas?
se está dentro ou não da capacidade financeira do teu cliente, se ele tem como pagar essas despesas depois para você. Então, o painel de controle é para ser um cockpit de tudo que vai acontecer na tua investigação. E é muito importante ter esse planejamento, saber os passos que já foram dados, a questão orçamentária, para você ter a visão do todo, tá? Registre, o nosso sexto princípio é: registre e armazene corretamente as informações, que está muito vinculado ao princípio anterior. Pessoal, às vezes, a principal informação que você tem do teu caso, a principal prova que você tem é um print, é um WhatsApp, é uma mensagem no WhatsApp, é um stories, é uma publicação, uma coisa extremamente volátil. E aí você vai lá e tira um print no teu celular e acha que você resolveu a tua vida, né, com aquela prova. Mas, pessoal, a gente tem aqui, isso é no âmbito do processo penal, mas a gente já vê diversas decisões invalidando prints como prova, porque eles são editáveis. Hoje a gente está com a inteligência artificial aí. Como é que você prova que aquilo de fato não foi montado, que aquilo de fato foi, aquela prova de fato não foi, produzida de maneira legal, que aquilo não foi construído? Então, um bom advogado da contraparte, ele pode questionar a tua produção de provas. E aí, se a tua principal prova for um stories, um print de WhatsApp, você não tem uma cadeia de custódia que sustente aquela prova. E aí você tem o direito, você tem a prova constituída, mas você não consegue, de fato, transformar ela em resultado útil no teu processo. Imagine que frustração. Então, o que a gente recomenda? Registrar todas essas informações. Não estou falando para vocês fazerem ata notarial de tudo que vocês encontrarem. Mas encontrou algo que é relevante, faz uma ata notarial. Existe hoje um sistema chamado Verifact, que ele permite que você faça uma ata notarial dentro do teu próprio escritório, você não precisa nem ir no cartório. É um procedimento que você faz, que é uma empresa privada que faz isso, que já tem diversas decisões judiciais validando isso como uma garantia da cadeia de custódia daquela prova. Então, não deixem de registrar as informações e armazenar e construir essa cadeia de custódia, tá? Da prova que vocês precisam produzir, principalmente quando é uma prova que ela tem essa volatilidade, tá? Óbvio, tem certidões de cartório que você não precisa fazer ata notarial de uma certidão. Você não precisa fazer ata notarial de informações de base de dados do governo, né? Não faz sentido isso. Tô falando de situações em que são informações de mídia, informações de site, informações de stories. É muito importante que você registre e armazene elas corretamente. E o que eu gostaria de dizer sobre isso também? Por que existe essa cadeia de custódia? Para permitir que outra pessoa percorra o mesmo caminho que você percorreu e chegue ao mesmo resultado. Então, se alguém questionar a validade da tua prova, um perito vai conseguir validar que aquilo de fato foi feito de maneira... Ele vai conseguir percorrer o caminho que você percorreu e falar, olha, não, tem aqui um código hash, tem toda uma segurança sobre a produção dessa prova que foi feita dessa maneira e que naquele tempo, aquele stories era dessa forma, sabe? Então, isso é muito, muito relevante. Aqui eu trouxe... Trouxe aqui, pessoal, algumas notícias que a gente pode aí, vocês podem explorar. Então, definição sobre cadeia de custódia para provas digitais gera risco de nulidades. Quinta turma não aceita como provas prints de celular extraídos sem metodologia adequada. Veja, óbvio que aqui está muito vinculado ao processo penal, mas para pular para o cível é rapidinho. Se tem um advogado com um pouquinho mais de maldade também nas suas defesas e que seja um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento sobre o tema, ele pode sim questionar. Dependa o mínimo possível do judiciário. Por que eu falo isso é um dos nossos princípios? Pessoal, imagine o seguinte, né? Teu magistrado, o judiciário, ele está abarrotado de processos judiciais. São milhares, milhões de execuções no país que estão paradas. No último relatório do CNJ, foram 44 milhões de ações judiciais. Qual é a sua prioridade nesse universo?
Se você ficar dependendo do judiciário para produzir suas provas, para coletar informações, para ter dados, para estruturar a tua tese, você vai entrar nesse gargalo, nesse limbo de processos que ficam parados. Por isso que depende o mínimo possível do judiciário. E a gente também tem várias situações em que o judiciário ainda não está preparado para esse nível de complexidade de produção de provas, entendimento das bases de dados e por que elas são relevantes. Seria, eu já ouvi 1000 vezes, Francine, é obrigação do magistrado saber. É obrigação, mas a gente tem profissionais que têm lá 30 anos de carreira, que não tem o conhecimento tecnológico que, né, as pessoas têm hoje, né? Então a pessoa já está numa situação que ela não conhece todas essas bases. Você precisa ajudar o judiciário. Quanto mais você depender dele, pior para você. Então a gente vai trazer aqui algumas situações. Veja só. Um despacho, uma decisão. Pesquisa DOI. DOI é uma pesquisa que você tem que fazer por meio do judiciário. Não parece que o executado, pessoa hipossuficiente, que se deduz pelo bairro em que residia, vá adquirir ou vender bens imóveis. Se o fizer, certamente será financiado por algum programa do governo, sendo impenhorável. Negativa. O judiciário ele não quis fazer a pesquisa nessa base de dados, porque ele presumiu que a pessoa é hipossuficiente e ela presumiu que pelo bairro que a pessoa mora, que ela não tem bens. E que se tiver, vai ser impenhorável. Imagina se depender disso aqui. Pesquisa Infojud efetuada não entregou declaração de R, o que era evidente. Tá? Incluída a restrição do CNIB, igualmente sem sentido em razão do anotado no item 1. Mas fez assim, uma nota de repúdio aqui. Não há qualquer nulidade em pesquisa no InfoSeg. Todos os dados que armazena já constam nos autos. Quanto ao eventual bloqueio de CNH, inicialmente o exequente deve juntar prova de que o mesmo é habilitado. No mais, somente será deferida se o exequente provar que não lhe é útil o transporte público. A habilitação é extremamente útil para quem reside em bairros e precisa se deslocar para trabalhar ou resolver coisas urgentes. Sem qualquer utilidade, pesquisa no INSS. Se o autor vier exercer trabalho formal, ganhará salário mínimo, pouco acima disso, sendo então impenhorável. Vários pressupondo tudo aqui nesse despacho. O valor do débito não é elevado. O Estado já gastou muito mais do que isso. Espera-se que a exequente entenda algum dia que quando para pessoas sem patrimônio, corre o grande risco de sofrer prejuízos. Prescrição intercorrente felizmente existente, fluindo. O magistrado tá rezando porque isso aqui prescreva e tá presumindo muita coisa. Vai depender desse judiciário para produzir provas, para localizar bens. Mais um. Indefiro a expedição ao SENSEC, que é mais uma base de dados que a gente precisa de acesso ao judiciário. Localização do devedor e seus bens cabe à parte interessada e não ao juízo, que não é o seu coadjuvante ou auxiliar nessa busca, podendo a parte interessada diligenciar diretamente junto aos cartórios de registro de imóveis. O SENSEC nem é pesquisa em registro de imóveis. Você vê a falta de conhecimento. Indefiro o pedido de ofício ao CRC-JUD, enfim, indeferimentos. Aqui tem vários motivos para decisões como essa a gente identificar. Primeiro, a pessoa não soube pedir e, enfim, não soube fazer a solicitação, explicar o que é a base e o porquê que ele quer acesso, ou má vontade mesmo do judiciário. Então, veja, pessoal, dependa o mínimo possível que vocês puderem para a localização de bens e patrimônios. Pilar estratégico. Vamos para o último pilar aqui do nosso método. Fiz toda a coleta de dados, consegui construir um bom conjunto probatório, já sei qual é a estratégia de ocultação, blindagem patrimonial do meu devedor, sei quem são as pessoas relacionadas que ele usou, já sei mais ou menos aonde ele coloca o patrimônio dele, seja
em dinheiro, eu sei por onde que ele movimenta as contas do dia a dia dele, eu sei que ele utiliza o filho, eu sei que ele utiliza uma empresa em nome de laranja, eu sei que ele, enfim, constitui uma empresa espelho, eu sei que ele tem uma empresa constituída, mas fatura em nome de outra. Já vi que o sócio da empresa é oculto, tem um sócio oculto, tem um sócio que é laranja. Poxa, já tem todas as informações. Depende o mínimo possível do judiciário conseguir tudo isso sem precisar, agora eu vou atacar. Então a gente entra no pilar estratégico, tá? Que é muito, muito relevante. Conheça os magistrados. Da mesma forma que você tem que conhecer seu devedor, você tem que conhecer para quem você está pedindo. Se você, analisando o magistrado que está cuidando do teu caso, vê que ele já tem decisões, analisa a jurisprudência daquele magistrado e vê que ele já tem decisões que ele demonstra desconhecimento sobre algumas bases de dados, para você juntar aquela informação daquela base, você vai ter que explicar melhor. Se você vê que ele já tem um posicionamento difícil para algumas situações, você vai ter que esmiuçar melhor a situação, você vai ter que ir lá no ouvidinho dele, conversar, explicar a situação, mostrar, ser o mais didático possível. Conhecer o magistrado é muito importante para a tua estratégia, tá? Então, a gente encontra situações no seguinte sentido. Faça o princípio da colaboração, Instituto Novo do Código de Processo Civil, havendo fundado o receio de penhora acima do valor mencionado, o que, em tese, configuraria crime, a sistemática do Cisbajude, indique o exequente os dados bancários para a realização da penhora pretendida. Como que o exequente vai saber as contas bancárias do executado sem o Cisbajude? É uma informação que detém sigilo bancário. Olha o tipo de decisão que a gente encontra, pessoal. Se você já vê que existe um magistrado que está cuidando do teu processo, tem esse tipo de posicionamento, você vai ter que ser extremamente didático, você vai ter que ir pessoalmente muitas vezes. Então, para você delimitar a tua estratégia, fazer o teu peticionamento, muitas vezes você já vê em compensação você vê magistrado que já estão muito à frente dessa questão de localização, de constituição de provas, localização de informação. Então, você também não precisa fazer uma peça de 50, 60 páginas. Então, vamos ver aqui a gente só viu coisa ruim aqui, decisão ruim até o momento, vamos ver uma decisão boa. Essa decisão é maravilhosa. Em caso o pedido formulário pelo exequente se revela proporcional, razoável e necessário. Ou seja, o advogado conseguiu demonstrar que o pedido que ele está fazendo é proporcional, razoável e necessário. Qual seja a satisfação do débito. Isso porque as tentativas de localização de bens ao longo do tempo restaram infrutíferas. Ou seja, ele teve uma cadência na solicitação de informações. Ele foi construindo um raciocínio do magistrado, ressaltando que sequer conseguiu diligenciar bem junto ao endereço do executado, por mudança de endereço e ocultação nos autos. Todavia, estranhamente, as imagens de movimentação 256 das redes sociais do devedor demonstram rotineiras viagens de turismo às mais variadas localidades. Veja, ele construiu um raciocínio. Ele trouxe isso de uma maneira muito clara no processo, o que indica a disponibilidade financeira para gastos supérfluos incompatível com a ausência de bens. As imagens colacionadas indicam a existência de recursos camuflados, pois demonstram um padrão de vida elevado que, frise-se, é incompatível com a ausência de bens até então verificada. Eu demonstrei o que, pessoal? Uma atipicidade, uma capacidade financeira na rede social que não condiz com o que está no processo. Eu fiz outras diligências de busca de bens e não encontrei nada. Eu demonstrei um conflito, uma situação incompatível. Nessas condições, restou suficientemente demonstrado o abuso do devedor e o desvirtuamento do seu patrimônio em evidente tentativa de ocultação de seus bens, pelo que a autorização de medidas atípicas pleiteadas pelo exequente guarda relação direta com a satisfação concreta do crédito. Então, veja, ele conseguiu uma medida atípica. Defiro a suspensão da CNH do réu. Veja, pessoal, uma medida coercitiva. Suspensão da CNH. Já começa a incomodar. Veja, muitas vezes não é o bem que você vai conseguir fazer com o que o teu devedor sente numa mesa de negociação. Não é o ativo. Quando você localizar o ativo, não tem nem o que você negociar. Mas você incomodar.
Incomodar é muito importante. Exercer pontos de pressão. Pedir é diferente de saber pedir, que está muito relacionado aos outros princípios que a gente acabou de tratar. Você simplesmente peço a suspensão da CNH, peço bloqueio do passaporte, peço, mas você não construiu um raciocínio para chegar àquele pedido. Então, mas eu já fiz lá esses bajude, já fiz. Então, raciocínio, vou pedir porque eu já tentei antes. Tá, mas demonstre, traga esses resultados dessas pesquisas de uma maneira clara. Mostra que a incompatibilidade, o que justifica essa medida coercitiva, o que justifica você consultar uma base de dados que não é comum para o judiciário, você oficiar uma empresa que tem relação com o teu devedor, que ele apresenta, que ele fornece para essa empresa para ver se tem recebíveis. Então você olha no site da empresa, tá aqui, ele coloca clientes, uma série de clientes que ele atende. Na rede social ele tá lá da empresa publicando que ele tá indo naquele cliente. Poxa, tem chances de ele ter recebíveis dessa empresa. Você construir esse raciocínio. Olha, eu quero que você oficie essa empresa porque ela é fornecedora do cliente. Tá aqui a prova 1, prova 2. Ele, costumeiramente demonstra que vai a esse fornecedor nas suas redes sociais. Então, assim, como que ele tá com a sua atividade econômica plenamente em funcionamento? Por onde que ele tá faturando? Preciso saber. Continuo usando a marca do meu devedor. Será que ele está usando o meu CNPJ? Preciso saber. Tem recebíveis? Sim ou não? Tá? A gente sabe que existem várias estratégias, por exemplo, no Sisbajude, que tem a teimosinha, que você consegue fazer diversos bloqueios ao longo do tempo, por um determinado período, mas muitas vezes não é naquela conta que ele recebe. É outra empresa que ele constituiu só para faturar. Como é que você vai pedir para oficiar essas empresas que ele atende? Você tem que construir um raciocínio, tá? Vamos lá ver mais uma decisão excelente. Tendo em vista o convênio firmado entre o Serasa e o CNJ, inclua os devedores no Serasa-Ajude. Requer a suspensão do CNH. A adoção de medidas coercitivas atípicas é admissível no processo de trabalho, que é um caso na trabalhista. Contudo, a ausência de patrimônio do devedor para pagar débitos trabalhistas deve ser aferida após a utilização de todas as medidas típicas de execução. No caso dos autos, desde tal data, a reclamada e após os seus sócios tal foram intimados ao pagamento espontâneo do débito, permanecendo inertes. Houve tentativa de tal sistema, todo sem êxito. A execução é fruto de um acordo não cumprido. Todas as diligências necessárias foram realizadas. Então, frente a essa situação, oficie para suspensão da CNH do sócio. As administradoras de cartão de crédito que informe se o sócio é cliente o endereço de cadastro. Veja, encontrando informação para ter endereço do sócio. As operadoras, claro, TIM, que informe se o sócio é cliente. Pessoal, esse tipo de decisão você consegue só construindo um raciocínio. Somente construindo um raciocínio. Veja, o devedor, ele passou por uma série de diligências e foi inexitosa. Ele precisou chegar a esse ponto no processo para conseguir fazer os pedidos de medidas coercitivas, de outras medidas que não são tão típicas no processo judicial. Então, ele soube pedir. E o último princípio, pessoal, esteja um passo à frente. Sempre haja com contra-inteligência. Então, esse aqui é um princípio muito legal. Por quê? Você sempre, quando estiver analisando uma investigação, fazendo uma investigação, você vai encontrar, muitas vezes, uma série de possibilidades que você pode ter de tese. Mas, qual a tese tem uma maior probabilidade de ter êxito e o melhor potencial de recuperação, potencial financeiro propriamente dito? Então, se você fizer vários pedidos tudo ao mesmo tempo, isso pode não ter uma cadência necessária no processo. Então, você vai ter que selecionar qual caminho você quer percorrer, mesmo sabendo que existem outros caminhos. Então, você vai indo para os caminhos que têm mais chance de êxito.
Então, você vai analisar a probabilidade daquela tua tese, considerando todo o universo de informações que você produziu, com base nas produções de provas. Aquele magistrado, a jurisprudência dele, né, do tribunal, ela vai mais para isso ou para aquilo? O que é mais fácil de eu conseguir? Qual o entendimento desse juízo? Essa estratégia que eu vou adotar permite uma tutela de urgência, uma liminar, uma cautelar, qualquer coisa nesse sentido? Porque daí eu evito que o devedor se movimente rápido, porque ele vai ter acesso àquela minha estratégia. Essa minha estratégia, se eu adotar, vai gerar... Se ela não for exitosa, vai gerar uma sucumbência para o meu cliente que já está com uma dívida, né, não paga? Já tem um crédito a receber? Então, você tem que avaliar a probabilidade daquela tese ser coerente e ter êxito. E, além disso, beleza, tenho provas, eu tenho jurisprudência favorável, me permite uma medida coercitiva, não tem risco de sucumbência. Poxa vida, beleza, mas a pessoa que eu vou atingir, uma extensão de responsabilidade, as empresas que eu vou atingir, não tem nada também. Adianta gastar toda essa energia? Então, qual que é o potencial? Existem, para atingir essa estratégia, ela vai me chegar um patrimônio que é livre de ônus? Vai me mostrar um indício de migração de recursos, de know-how para um terceiro? Eu vou constranger o devedor? Lembra que nem tudo é ativo, nem tudo é bens? Eu vou constranger o devedor a sentar numa mesa de negociação comigo? O tempo que isso vai percorrer, que vai demorar para eu ter sucesso nisso, né? Para conseguir esse valor financeiro, justifica todo esse trabalho? Então, para isso, pessoal, a gente tem aqui um heatmap em que a gente vai ver a probabilidade de recuperação. Então, qual que é a probabilidade daquela tese ser aceita versus o potencial financeiro a ser recuperado. Poxa, eu tenho uma probabilidade de êxito na tese quase certa, mas o potencial financeiro que eu vou encontrar, que eu acredito que eu vou encontrar, muitas vezes você não consegue saber ao certo, mas você tem vários indicativos de que, beleza, eu consigo estender a responsabilidade e constituir um grupo econômico para essa X empresa, mas essa empresa tem recuperação judicial, e outra empresa do grupo. Então, qual que é a chance de ter um êxito rápido? É insignificante, baixo? Poxa, será que vale a pena? Então, veja, construir esse raciocínio da tese, verificar as provas, analisar todas as teses possíveis, a jurisprudência, e entender qual é a probabilidade e o potencial financeiro de recuperação, vão nortear se essa sua estratégia é boa ou não. Às vezes é o único caminho que você tem. Você tem só uma estratégia e você tem que percorrer aquele caminho. Não tem jeito. Você também não pode deixar o processo parado. Você tem que oxigenar o processo. Mas, quando você tem mais de uma opção, sempre é importante avaliar os riscos atrelados a essa estratégia que você está adotando. Então, resumindo, pessoal, o nosso método tem 3 pilares. O pilar estrutural, operacional e estratégico. Seus princípios. Hoje a gente viu conceitos gerais sobre o nosso método. Essa vez a gente fez esse workshop com 2 dias, porque a gente sabe que vocês têm bastante interesse em saber mais sobre fontes de dados, aprofundar, calibrar esse olhar para a investigação, conhecer a forma como isso acontece na prática, o estudo que a gente faz, como isso acontece. Então a gente tem o dia de amanhã para isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se tem perguntas, pessoal. Tem uma pergunta aqui, legal, da Thaís. Ela diz assim: analisando algumas ações de um devedor, fiquei em dúvida se de fato são ações vinculadas a dívidas verdadeiras. Parecem simuladas. Como posso proceder? Você vai ter que analisar qual é... É que assim, é difícil a gente analisar exatamente a sua situação. Tem que analisar qual que é a natureza dessa dívida e se essas contrapartes, se elas têm algum vínculo com o teu devedor, se o vínculo atual ou pretérito, e se esse vínculo faz sentido com o objeto do contrato. Então, você precisa fazer tanto uma análise de background check de perfil do seu devedor,
e analisar também o mapa de relacionamento societário dessas pessoas que são da contraparte do contrato, desses contratos, dessas dívidas simuladas. A gente já viu situações, já tive a oportunidade de ver situações em que o devedor simula, inclusive, dívidas de natureza trabalhista para poder, por exemplo, ter maior poder na assembleia dentro da sua recuperação judicial. E os empregados, teoricamente, estavam de acordo com aquilo. Só que o valor da dívida versus a atividade que ele exercia era completamente incompatível. Então, você tem que ir atrás da incompatibilidade. Analise quem são essas pessoas e se essa dívida é compatível com a atividade que essas pessoas exercem, você fazer uma análise nesse sentido, de identificar as atipicidades, as datas que elas aconteceram. Se existem, por exemplo, são várias ações, poxa, o mesmo modelo de contrato para todo mundo assinado no mesmo dia, qual comparar não só a situação individual, mas também comparar todas as situações que você identificou de dívidas entre si. Poxa, todo mundo fez. Esses contratos são todos no mesmo. Essas dívidas foram constituídas todas no mesmo dia. Assinou, o modelo de contrato é sempre o mesmo. Enfim, aí tem que analisar o caso concreto específico teu. Mas é muito boa essa estratégia de identificar essas dívidas simuladas para manipulação ou desvio patrimonial, para transferência patrimonial de imóveis, por exemplo, para essas pessoas que teve dívida simulada e depois ele vende para terceiros e não fica caracterizado nenhum tipo de fraude, execução a credores no processo. Mas se você conseguir comprovar isso, é uma estratégia bem bacana. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre um dos conceitos da aula. O que seria uma empresa espelho e como posso identificar a existência de uma? A empresa espelho é uma empresa que tem a mesma atividade econômica da empresa principal tua devedora. Então, veja, é um espelho. É como se você criasse um outro CNPJ com a mesma atividade econômica, no mesmo, às vezes, endereço, utilizando o mesmo nome fantasia, utiliza a mesma estrutura de funcionários e você começa a faturar por essa outra empresa, para que você mate esse CNPJ e continue a atividade econômica sem dívidas desses terceiros aqui que tiveram dívidas com essa primeira empresa. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa para identificar a empresa espelho de empresas com o mesmo nome fantasia, empresas na mesma localidade. Existem bases de dados que trazem essas informações. Você vê se esses sócios que estão no quadro societário dessa empresa espelho, se eles têm alguma vinculação familiar ou empregatícia com o teu devedor principal, com os sócios do teu devedor principal. Então, para ver se você demonstrar que houve uma sucessão empresarial fraudulenta. Então, é mais ou menos isso. Você demonstra que foi só constituído um CNPJ para continuar a atividade econômica por outro CNPJ e parar as movimentações financeiras nesse aqui, porque estão tentando se esbajur de bloqueios de contas e essa empresa, ele quer que morra para conseguir seguir só com esse CNPJ sem dívidas. E aí, você vai tentar vários atos expropriatórios e DPJ dos sócios, não vai encontrar nada, porque ele já migrou o know-how e colocou aquela empresa, a continuidade daquela empresa em nome de pessoas de confiança dele. Então, é isso que você tem que comprovar para demonstrar uma empresa espelho. A Bruna Zanetti mandou uma pergunta aqui. Seria mais uma sugestão sobre algo que ela quer saber. Poderia falar sobre como localizar offshore? Offshore, tem umas bases de dados de pesquisas internacionais que permitem você localizar offshores, porque vazou informações de Panama Papers, enfim, tem uma base de dados específica que você consegue colocar lá o nome de pessoas e de empresas e você consegue localizar empresas offshore. Mas, quando você vai fazer uma análise de empresas com CNPJ no Brasil, então vamos lá. Imagine que você tem uma empresa devedora CNPJ e ele tem no quadro societário, é sócio daquela tua empresa devedora, outros CNPJs. Tá? Então, outras empresas são sócias. Então, para uma empresa ser sócia de uma empresa, ela precisa ter CNPJ no Brasil também, para fins fiscais. Então, quando você consultar o QSA lá no quadro de sócios e acionistas, você vai ver lá que o sócio é uma empresa X que está domiciliada no exterior e traz inclusive o país que ela está domiciliada. E ali você pode identificar que aquele país é um paraíso fiscal e muito provavelmente ela seja uma offshore.
Então, você vai poder consultar tanto essas bases de dados internacionais, que são públicas, então a gente pode trazer isso para vocês também, como também identificar no cartão CNPJ se as empresas vinculadas no quadro societário do teu devedor têm outras empresas como sócias que estão domiciliadas no exterior. Então, ela não vai ter endereço de fato aqui, ela vai ser constituída só para poder participar daquele quadro societário quadro de sócios e acionistas. Outra pergunta que a gente tem aqui do Paulo Santos. Os bancos de dados privados são considerados provas no processo judicial? Eu preciso fazer ata notarial para ter validade? Olha, eles são... O que são os bancos de dados privados? São mineradoras de dados em que coletam fontes de informações públicas. Então, ela tem lá os seus robôs que vai lá na base, na fonte pública e coleta essa informação. O Serasa, por exemplo, que o Boa Vista, o SCPC, também é uma coleta de fontes de dados, só que essas fontes de dados são muitas vezes coletadas, por exemplo, o devedor vai lá e vai fazer um cadastro num crediário, um cadastro numa loja, qualquer coisa nesse sentido, precisa de uma linha de crédito, e ele dá essas informações, então ele vai compilando essas informações e disponibilizando para você. Hoje o Serasa, o Boa Vista, o SCPC são informações, são bases de dados extremamente reconhecidas no mercado. Então, você pode sim apresentar, inclusive você pode pedir, porque elas são essas bases, você pedir eventualmente a consulta pelo Serasa Jude, que são informações que o judiciário também consegue acesso, oficiar essas empresas. Se você for uma base de dados que não é essa, que não tem, você não sabe exatamente a origem, você tem que conhecer as fontes de dados, dominar as fontes de dados. Se aquela mineradora de dados trouxe a informação para você, é porque aquela informação está pública em algum lugar. Você pode, eventualmente, entrar em contato com a base de dados para tentar identificar de onde que eles coletaram aquela informação, tá? Qual a fonte originária, para você ir lá e tirar um print da fonte originária, que geralmente é um site do governo, um site disponibilizado pelo governo. Ou você pode fazer pesquisas paralelas só para pesquisar, encontrar aquela informação na base de dados, de maneira pública, ou seja, é da Receita Federal, do Portal da Transparência que eles coletaram essa informação, da onde que eles coletaram. Então, a mineradora de dados te dá o insight para você depois ir na base originária e coletar aquela informação e produzir como prova. Então, não precisa fazer ata notarial de tudo, tá? Não precisa fazer, eu acho assim, ata notarial de mineradora de dados, eu não sei se tem validade jurídica, inclusive, tá? Porque é uma empresa privada que está fornecendo dados, mas ela está coletando de uma fonte pública. A mineradora de dados é importante para facilitar o teu processo, mas para a produção de provas é importante que você conheça a base original que foi coletada e você buscar a informação lá na fonte principal. E aqui o João mandou agora uma pergunta. Já me deparei com uma situação em que o devedor se divorciou, mas seguiu com a sua ex-esposa no quadro societário de uma empresa em comum. Como posso comprovar que esse divórcio foi simulado? Pessoal, divórcio simulado tem acontecido cada vez mais. As pessoas se separam no papel, continuam tendo relações societárias, o que não é impedimento nenhum, e não tem problema nenhum nisso. Mas a melhor forma de você provar isso são de duas maneiras. Rede social, e aí eu não tô falando rede social do seu devedor e da cônjuge, que pode ser privada, mas familiares postam fotos do teu devedor também. Você sempre tem um filho adolescente que é blogueirinho, que tá lá postando um monte de coisa. Então, não analise só as redes sociais. As redes sociais são... Se tiver as redes sociais abertas do teu devedor e da cônjuge, melhor ainda. Mas amplie para os familiares, amplie para os sócios, porque os sócios também podem, lá num evento corporativo, tá lá tirando foto, e eles juntos, enquanto marido e mulher, abraçados, enfim. Isso é uma forma de você identificar. Rede social é maravilhoso para isso. Se você conseguir, por pesquisa de mídias também você consegue identificar. Então, rede social é um tipo de pesquisa de mídias. Então, você joga o nome das pessoas no Google, entre aspas, para você ver se você encontra a mídia dessas pessoas juntas e que caracterize demonstre que elas ainda estão relacionadas entre si. Vou dar um exemplo. Você coloca lá o nome das duas pessoas e tem uma mídia no site da igreja da pessoa que eles estão lá
falando, o casal tal hoje recebeu uma bênção tal. E isso aconteceu numa data posterior à data de divórcio. Como é que você explica isso? Então, veja, rede social, os nomes das pessoas no Google, entre aspas, são técnicas que a gente utiliza para demonstrar esses divórcios simulados, trazer essas mídias recentes. E também, pessoal, de aquisição de patrimônio posterior ao divórcio, em nome... você não adquire, geralmente, patrimônio ou faz alguns tipos de contratos, alguns tipos de relações depois de divorciado. Então, é incomum, ainda que eles sejam sócios. Identificar, mapear esses documentos que eles têm similaridade depois da data do divórcio também pode ser uma estratégia boa. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai trazer bastante coisa bacana aqui. Vamos trazer casos concretos, como a gente encontrou informações que foram super relevantes para o processo judicial, que técnicas a gente utilizou, que fontes de dados a gente utilizou. Obviamente que tudo é anonimizado, porque os projetos que a gente trata aqui são todos com confidencialidade, mas é possível de a gente apresentar aqui para vocês situações bem bacanas sem expor ninguém. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai analisar as outras dúvidas que eventualmente ficaram para trás, para poder trazer mais insights amanhã para vocês também. E qualquer dúvida, a gente deixa aqui os nossos contatos para vocês entrarem em contato com a gente e a gente bater um papo, tá bom? Forte abraço e até amanhã!